E aí, gente, tudo bom? Vamos lá, né? Vamos para mais um vídeo. Dessa vez vai ser sobre um assunto que eu acho muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Dei uma pesquisada razoável, né? E assim, resolvi fazer esse vídeo para, né, compartilhar com vocês, certo? Então, assim, primeira coisa, vamos dizer o título, né? O título é sobre o jejum. O jejum é um assunto que, assim, às vezes não é tão conhecido, assim, porque às vezes muita gente faz jejum, aí faz porque, sei lá, já cresceu naquele contexto que as pessoas fazem, né? Aquele contexto religioso, as pessoas fazem, gostam de fazer jejum e tal. Às vezes fazem esperando algo em troca, né? Tipo, vamos dizer, vou fazer um jejum aqui que é para Deus me abençoar naquilo e tal, mas se for nesse sentido, termina sendo como se fosse um tipo de barganha, né, com Deus. Eu acho que o relacionamento do ser humano com Deus não pode ser de barganha, né? Isso não é assim que se relaciona com Deus, né? Não adianta você fazer, sei lá, vou fazer como se fosse até no lugar de uma oferta, né? Em vez de você fazer uma oferta, um sacrifício assim em dinheiro, sei lá, coisa material, enfim, aí você faz um sacrifício do seu corpo, né? De você deixar de comer e acha que é por fazer aquilo ali, aí Deus vai te abençoar. Bem, mas o que é que a Bíblia fala sobre o jejum, né? O jejum bíblico, ele, quando a Bíblia fala de jejum, ela sempre fala com relação à comida, né? Você deixar de comer e também, eventualmente, deixar de beber, né? Porque existe mais de um tipo de forma de fazer jejum. Você pode fazer o jejum apenas não comendo, ou você pode também não comer, né? E também não beber água, não beber nada. E também existe o que muitos chamam até chamam de jejum, que o pessoal até chama às vezes de jejum de Daniel, né? Que Daniel fez um jejum, mas na realidade o de Daniel foi mais um propósito realmente do que um jejum, né? Porque Daniel ele não ficou sem comer, ele ficou sem comer algumas coisas, né, do rei, principalmente carne. Ele pediu para que o eunuco do rei alimentasse ele e seus amigos apenas com legumes e apenas que ele bebesse água e não bebesse o vinho do rei, né? Ele não queria se contaminar com as comidas do rei, né? Então, assim, como eu já falei, né? Então, são esses basicamente três tipos de jejum, né? E então, assim, vamos ver uns exemplos, né? Por exemplo, o jejum de Jesus no deserto. O jejum de Jesus, ele foi apenas de comida, né? Às vezes eu até pouco tempo atrás eu nem tinha prestado atenção nisso, que realmente foi só de... A Bíblia só fala de comida, fala que ele não comeu, não fala que ele não bebeu, né? Então eu vou ler aqui o trechinho para vocês verem, certo? Então aqui, ó. Eu vou ler na versão King James, tá, gente? A versão King James fiel. Então, ó, o texto está em Lucas, Lucas 4, versículo 2. Então, ó, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. Esse texto também tem em Mateus capítulo também 4, versículo 2. Só que lá ele não fala que ele não comeu, fala que ele jejuou, né? Então, mas também não fala de água. Então, assim, no caso, aparentemente, esse de Jesus aqui foi um jejum que foi parcial, né? Aí tem um exemplo na Bíblia interessante de jejum total, que é o de Moisés. Também eu vou ler aqui para vocês, certo? Vou pegar aqui a Bíblia. Então, ó, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Então, assim, gente, isso até com relação a jejum, esses jejuns, né, tanto de Jesus como de Moisés, assim, acredito eu, foram verdadeiros milagres, né? Porque um ser humano comum, ou como eu, você que está me assistindo aí, de repente, a gente talvez não sei exatamente o tanto de tempo que um ser humano pode sobreviver sem comida, mas eu acredito que sem comida mesmo, sem nada mesmo, eu acredito que você não consegue passar mais de uns 15 dias, né? Ou seja, 2 semanas, de jeito nenhum, né? Então, assim, o de Moisés foi o Senhor que sustentou ele, né, vivo, e o de Jesus também, né? Porque Jesus ele
também foi um milagre, né? E Jesus mais ainda, porque Jesus, ele sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo, né? Então, ele era capaz de fazer milagres e não vou nem falar aqui dos milagres de ressuscitar ninguém, nem de curar, mas, tipo, passar 40 dias sem comer, e Jesus não fez assim também, ele até andou sobre águas, né? Sobre as águas e tudo. Então, assim, os milagres de Jesus foram muitos e isso aí eu acredito que também pode ser contado dentre os milagres também dele, certo? Então, continuando aqui, o jejum ele também pode ser feito com abstinência sexual, sim, né? Você vai se consagrar a Deus naquele período, você vai entrar em oração, né? Também, até porque o jejum ele não faz sentido se não for com oração. Você não vai simplesmente, eu vou aqui ficar sem comer, né? Qual é o propósito real disso? Eu vou sem comer e pronto, e é para Deus isso. Então você tem que entrar em oração também, né? E aí, se for o propósito uma consagração a Deus, se você quer se consagrar mais, tal, então você que é casado, que é casada, né? Então você vai chegar pro seu cônjuge né? E aí você vai ter que ter um comum acordo, né? Também, porque isso tem que ser entrar em consciência do casal, né? Mas aí pode ser feito sim ou não, ou simplesmente alimentos, né? Então, gente, o cristão ele deve jejuar? Sim, posso dizer que sim, né? Só que também não pode ser de todo jeito. Então tem a forma certa e a forma errada de fazer o jejum, certo? Então Jesus ele em Mateus 6,16, vou pegar a Bíblia aqui para ler para vocês. Mateus 6,16, ele vai dizer assim, ele vai tanto falar com uma forma errada como uma forma correta, certo? Então ele vai dizer o seguinte: além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Certo, gente? Então, o que é que ele quer dizer com isso? Né? Que na época os fariseus tinham esse costume, esse hábito de jejuar para obter até o favor dos homens, né? O favor, a admiração dos homens. Só que a gente não deve fazer nada para agradar os homens. A glória dos homens é passageira. A de Deus é a que permanece. Então a gente tem que fazer para que o Senhor veja. O Senhor que vai ver o nosso jejum e a nossa oração. E Ele vai nos recompensar e vai dar suas dádivas de acordo com a vontade dEle, né? E não a gente fazer e ficar com cara triste. E sei lá, de repente ficar com a roupa toda suja ou amassada e tal, para dizer que está o cabelo assanhado, né? Sem lavar o rosto, para dizer que tá mal, está sentindo fome, para as pessoas perceberem. Não precisa de nada disso, né? Então eu falei o modo certo e o modo errado do cristão fazer o jejum, né? O jejum também ele não deve ser quebrado, certo? Então o jejum, quando você promete uma coisa a Deus, você não deve quebrar. Então é melhor, até na própria palavra diz que é melhor, se você tiver de fazer um voto, um propósito com Deus, é melhor que você não faça. Se você não for cumprir, é melhor não fazer do que você fazer e não cumprir, certo? Então o jejum ele não deve ser quebrado de forma alguma, a não ser salvo em caso de saúde, né? Porque às vezes as pessoas, de repente a pessoa nem sabe até que um problema que tem de saúde, às vezes você vai fazer um jejum, de repente teve um desmaio, teve uma hipoglicemia, um problema parecido, né? E aí, sei lá, uma queda de pressão, e aí você vai ter que interromper mesmo o jejum, e Deus vai, com certeza que Deus vai entender, Deus é misericordioso, né? Ele sabe que não foi você interrompeu simplesmente porque não deu valor ao que você estava fazendo, né? Porque realmente teve uma necessidade, certo? Então, assim, voltando ao assunto de se os discípulos, se o cristão deve jejuar, né? Então a gente tem um texto da Bíblia que fala que os discípulos de Jesus eles não jejuavam, os de João jejuavam, os dos fariseus também jejuavam, e foram perguntar a Jesus, né, por que os discípulos dele não jejuavam. Então aí Jesus dá a resposta em Marcos 2, eu vou ler aqui também de novo, em Marcos 2, do 18 ao 20.
E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e eles vindo disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes: podem os filhos das núpcias jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Ou seja, eles não iam estar jejuando porque eles tinham Jesus ali com eles, né? Mas quando Jesus, aí a gente vai ver um texto em Atos, quando Jesus, depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu e eles ficaram aqui sozinhos, então eles entravam em oração e também jejuavam. Então eu vou também pegar esse texto de Atos e ler para vocês, certo? Rapidinho aqui. É Atos 14, 23, que vai mostrar, né, um exemplo de um texto que mostra que os discípulos já continuaram esse hábito, né? Aliás, continuaram não, né? Eles começaram a ter esse hábito que quando Jesus estava com Jesus eles não tinham, e depois que Jesus subiu ao céu eles começaram a jejuar. Então diz assim, ó, Atos 14, 23. E havendo-lhes ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Certo? Então, assim, você vê que na igreja primitiva, no início da igreja, então existia a prática do jejum. Né? Então, gente, qual é o sentido do jejum? Qual é o efeito do jejum, então? Né? O jejum, ele tem, digamos assim, acho que dois efeitos principais. Um, que ele vai mortificar a nossa carne. Como assim mortificar? Porque nossa carne ela tem vários desejos. Então, um dos desejos primários do ser humano é se alimentar, porque é para o quê? Para manter sua vida, para sobreviver. Então, se você consegue dominar isso através da oração e da confiança em Jesus Cristo, né, você está ali, você se abstém daquele alimento, e você, através da confiança, através da fé, através da oração, e você consegue dominar. Então, é como se fosse praticamente um treino, né, para a sua carne, para você dominar a sua carne, né? E porque a própria palavra fala que a carne ela milita contra o espírito. Então, se você domina a sua carne, você consegue segurá-la, você consegue ali botar ela debaixo da sua vontade, então o seu espírito ele vai se sobressair sobre a carne, né? Pois é, como eu já falei antes, a necessidade de alimento ela é primordial para o ser humano, né? Então, é uma das necessidades mais básicas que o ser humano tem. Então, quando você está nesse mundo aqui, né, de correria, né, de trabalho, de estudo, de problema de família, de saúde, tudo que quando você mistura tudo, a sua cabeça é aquele turbilhão de coisas. E muitas vezes você vai orar, às vezes você nem se concentra tão bem, né? A partir do momento que você faz o jejum, o que é que acontece? O ser humano, quando ele está com fome mesmo, que ele começa a sentir realmente fome, a única coisa que interessa na mente dele é comer. Então, todas as outras coisas que estão ao redor, eles perdem importância, né? Então, aquilo ali ele vai deixar para lá e vai focar só em comer. Então, se você, a partir daquele momento, você pega aquele foco que você está em comer e você domina aquilo, então você vai ficar só com a oração, só com a comunhão com Deus. Certo, gente? Então, esses dois princípios, assim, esses dois efeitos, né, do jejum sobre a nossa mente, sobre a nossa carne, sobre o nosso espírito, que eu pude identificar assim e obter o ensinamento, né, da palavra sobre esse assunto, né, sobre o jejum. Você vê que aquele exemplo, eu vou citar um exemplo agora do que eu falei, né, que é bem interessante, é do filme Madagascar, um desenho animado, né? Acho que muita gente deve ter assistido, a maioria das pessoas acredito que assistiu, que é um desenho bastante engraçado, que tem o leão Axel, né, e tem a zebra chamada Marte. E eles são muito amigos, eles vão parar na África e aí o leão ele não tem o que comer, ele não era acostumado a comer, a caçar, ele vivia no zoológico e ele vai para a selva, nunca tinha caçado, e aí ele começa a ficar com fome, com muita fome, muita fome, muita fome, e aí o leão começa a ficar louco assim, ele começa ele olha para todo animal e ele só vê um bife, ele vê aquele pedaço de carne, até o amigo dele, Marte, né, a zebra, ele ainda chega a morder a zebra, né? E ele olha para a zebra e vê aquele bife e corre atrás da zebra, ou seja, ele esquece completamente quem ele é, ele esquece que a zebra é amiga dele, ou seja, ele foca naquilo ali, né? Então é digamos assim, uma analogia que eu estou usando aqui no filme, né, para facilitar o
o entendimento do que eu estou falando, certo, gente? Então é isso. Eu acredito que deu para sanar algumas dúvidas, né? Assim, eu acho que falei dos tipos de jejum, falei do jejum, que é como é correto se fazer, né? Se o cristão deve fazer ou se o cristão não deve fazer. O cristão, quando estava com Jesus, não fazia, mas depois é um costume da igreja, né? E o propósito do jejum na nossa vida. Certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. E tchau.